Gente, nós estamos na cidade que nos tempos de Jesus era chamada de Cesareia de Filipe. Atrás de mim nós temos o Monte Hermon, e é da neve do Monte Hermon e também das chuvas que nós temos aqui na região as três principais nascentes do Jordão. Uma delas, logo aqui atrás de mim, chamada Fonte de Banias. Esse território foi conquistado pelos romanos e anexado à área de governo de Herodes o Grande. Herodes, quando morreu, teve o seu reino dividido e o domínio foi dividido em três partes para os seus filhos. Um deles, mencionado na Bíblia, é Filipe. Filipe deu o nome a este lugar de Cesareia. Nesse lugar, ele construiu também um templo em honra a César Augusto. Então, essa foi a forma como ela ficou conhecida naqueles dias, mas não deve ser confundida com Cesareia Marítima, uma outra cidade. Uma outra curiosidade a respeito desse lugar, na verdade, é essa caverna que nós temos aqui ao fundo. Desde a antiguidade tem sido um templo ao culto de uma divindade grega chamada Pan, o deus Pan. Aliás, é o nome do deus Pan que definiu o nome da cidade, que foi dado em honra a essa divindade. Por causa do deus Pan, o nome da cidade passou a ser chamado Panias. Na verdade, durante o tempo do domínio dos árabes, como eles têm a dificuldade de pronunciar o som do P e acabam pronunciando como B, a gente até brinca no Brasil falando dos primos, em vez deles pronunciarem primos, o fonema passou a ser conhecido como Banias e o nome da cidade praticamente mudou para Banias. E é nesse local, ali atrás de mim, que nós vamos mostrar um pouquinho mais de perto, que aconteciam práticas ao longo da história pagãs, e é muito interessante nós entendermos por que Jesus escolheu este lugar para fazer a declaração: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós queremos mostrar um pouquinho mais de perto isso e o contexto daquilo que estava por trás da frase da declaração do Senhor Jesus. Gente, aqui atrás de mim, incrustado na pedra, nós temos um nicho, a imagem do deus Pan. Agora, aqui à minha direita, a caverna que nós mostramos antes. Eles têm uma ilustração que pode nos ajudar a entender melhor como foi isso aqui antes. Nós estamos nesse lugar, no nicho da imagem, e havia templos dos dois lados ao deus Pan. Um deles dava entrada a essa caverna. Há comentários de que muitas vezes o animal do sacrifício era lançado no buraco para atingir a fonte lá embaixo, e eles ficavam esperando do outro lado para ver se na nascente do Jordão a água aparecia, como que uma declaração ou reconhecimento de que o sacrifício teria sido aceito. A verdade é que nesse lugar, conhecido como lugar de expressão pagã, o Senhor Jesus faz a declaração que afirmamos, de que o reino dele seria estabelecido, a igreja dele seria estabelecida e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O Evangelho de Mateus nos diz, no capítulo 17, a partir do versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo,
a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Nós olhamos para esse episódio, essa experiência tão fantástica que o Senhor Jesus vive junto dos seus discípulos, e nós precisamos reconhecer algumas coisas. A primeira delas, a figura de Moisés e Elias quando aparece. Eles não são apenas dois ícones do Velho Testamento, não são apenas os dois maiores vultos do Velho Testamento, mas cada um simboliza algo importante. Era comum a gente ver o Senhor Jesus, por exemplo, se referindo à lei e aos profetas. Quando ele usava o termo a lei, ele estava falando da lei de Moisés. Quando ele se referia aos profetas, ele estava falando de uma outra porção das Escrituras. Às vezes, nós também vemos uma menção de os salmos ou os livros poéticos. Mas a verdade é que quando Jesus falava da lei e dos profetas, se referindo a grande parte do conteúdo do Velho Testamento, ele falava de como isso tudo apontava para o Senhor Jesus. Nós lemos, e o Novo Testamento afirma isso com clareza, que os profetas não falaram de si mesmos, mas eram homens santos, movidos da parte do Senhor, falando pelo Espírito Santo. Nós percebemos que eles estavam apontando em direção ao Senhor Jesus. Nós percebemos que as declarações deles eram a respeito do Cristo que viria. A conversa do Senhor Jesus com os discípulos no caminho de Emaús é dizer a ele, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas anunciavam não apenas os sofrimentos de Cristo, diz o apóstolo Pedro, mas as glórias que também haviam de se seguir. Agora, assim como os profetas, nós também encontramos na palavra de Deus a declaração de que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Nós olhamos para as figuras proféticas, nós olhamos para a palavra de Deus e durante o Velho Testamento toda a revelação de Moisés, o que ele fez, o que ele construiu, desde o tabernáculo, a serpente de bronze que o Senhor mandou que ele levantasse, prefigurava a Cristo. O próprio Jesus diz em João 3,14 isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, nesse encontro, onde Moisés e Elias aparecem nesse monte, a palavra de Deus está nos transmitindo uma mensagem, que a lei e os profetas apontavam para Jesus. A declaração de Jesus no capítulo 5 de João, no versículo 39 é: examinais as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Na verdade, nós chamamos na teologia, chamamos isso de convergência bíblica. Toda a palavra de Deus converge na revelação de Jesus. O que é interessante é que no momento em que esses dois se manifestam, a palavra de Deus mostra a reação dos apóstolos. Em especial, nós podemos destacar a reação de Pedro. Ele começa a dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu fico tentando me colocar no lugar de Pedro. Eu fico tentando imaginar o que era estar nesse ambiente, diante do Messias, o Salvador, o Redentor de Israel. E agora os dois maiores ícones do Velho Testamento aparecem. Que cena gloriosa foi essa? Agora, enquanto ele está empolgado e começa a dizer, vamos fazer 3 tendas, né? Ele está dizendo uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, fazer tenda para quê? Eu acredito que a declaração de Pedro é: vamos morar aqui, nós nunca mais vamos embora daqui, é muito bom estar nesse lugar. E algo interessante que nós podemos destacar é que logo depois de Pedro fazer essa declaração, vamos morar aqui, vamos permanecer aqui, não vamos sair daqui, a Bíblia diz que uma nuvem luminosa os envolveu. E o texto diz, vindo da nuvem, uma voz que dizia não só, esse é meu filho amado em quem me comprazo, mas a voz termina dizendo, a ele ouvi. Eu acredito que, gentilmente, o próprio Deus está dizendo, Pedro, para de falar. Mas ele não está apenas dizendo para de falar. Ele está dizendo, assim como um dia vocês deram ouvidos a Moisés e a lei, assim como um dia vocês deram ouvidos aos profetas, agora vocês precisam ouvir o Senhor Jesus. No livro de Hebreus, nós lemos, logo no início da Epístola aos Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Eu creio que essa é a mensagem que Deus está passando quando diz a ele ouvir. E o interessante é que depois dessa declaração, o temor de Deus vem sobre eles. A Bíblia diz que os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo.
E quando Jesus diz para eles, erguei-vos, não temais, a Bíblia diz, então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Essa expressão, a ninguém viram, senão Jesus, me faz entender, a mensagem foi passada. A importância de Moisés e a lei que ele deixou era apontar para Cristo. E no final das contas, quem precisa realmente aparecer é Cristo. A importância dos profetas prefigurados na pessoa de Elias, na verdade, era apontar para Jesus. E tendo o Cristo vindo, o que importa de fato é Cristo. Nós temos uma mensagem muito clara. O Senhor está apontando para os judeus, que têm toda a sua fé baseada no Velho Testamento, que a revelação de Jesus é o cumprimento de tudo isso e é um novo tempo sendo estabelecido. Quando a palavra de Deus diz a Ele ouvir, significa que Ele não veio apenas fazer uma obra redentora por nós que precisava ser crida e aceita. Ele veio estabelecer algo. É por isso que várias vezes nós vamos ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele estava falando da lei de Moisés, ele estava falando dos profetas, mas ele dizia, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo era o que nós podemos chamar de uma atualização, de uma progressão na revelação de Deus. Jesus diz, um novo mandamento vos dou. E nós precisamos dar muita atenção ao que Jesus ensinou. Eu percebo, às vezes, as pessoas dando valor demais a um lugar. Ainda há essa discussão se o Monte da Transfiguração é o Tabor, se é o Hermon, mas mais importante do que entender onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, é entender a mensagem, é entender o que isso significa, é entender que no lugar da transfiguração a mensagem de Deus foi clara, a Ele ouvir. O Senhor Jesus disse, vocês vão fazer discípulos de todas as nações e vão não apenas batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vão ensiná-los a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O apóstolo Paulo fala da obediência da fé. Nós não apenas cremos, nós obedecemos os ensinos do Senhor Jesus. O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada depois pelos apóstolos. O que Jesus veio nos trazer foi o evangelho que eu e você deveríamos praticar. Ser cristão não é valorizar os lugares da história onde Jesus esteve, do que ele fez, do que ele falou. É levar a sério o que ele disse. Mais importante do que valorizar a experiência, Deus estava dizendo, valorize as declarações de Jesus, valorize o ensino de Cristo. E eu e você precisamos viver uma vida que reflita esse entendimento. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender no Monte da Transfiguração, além da mensagem que precisamos ouvir a Cristo, é entender que eu e você às vezes nos empolgamos com experiências e queremos morar no ambiente das experiências. Veja bem, eu não estou falando contra as experiências com Deus. Qualquer um de nós gostaria de ter tido uma visão como a que eles tiveram. Qualquer um de nós gostaria de ter a experiência que eles tiveram. E eu, em absoluto, estou falando contra. Eu louvo a Deus por experiências maravilhosas que eu tenho tido com Ele, encontros memoráveis que eu tenho tido com o Senhor ao longo da minha caminhada. Mas a verdade é que muitas vezes eu e você nos empolgamos com o ambiente dos encontros. O apóstolo Pedro está dizendo, vamos morar aqui, vamos permanecer aqui. O que é que ele está dizendo? Eu nunca mais quero sair daqui. Por mim, nós podemos permanecer aqui para sempre. Agora, sabe o que é interessante? Logo depois de ele fazer essa declaração, o Senhor Jesus manda ele se levantar. E a Bíblia diz que eles desceram do monte. Agora, quando eles descem do monte, o ensino que nós temos, Jesus encontra o pai de um filho terrivelmente endemoniado, segundo o relato bíblico. E a palavra de Deus nos mostra que, na verdade, havia gente esperando ajuda. Eu creio que a segunda lição que Jesus nos ensina no Monte da Transfiguração é que nós não podemos apenas viver egoisticamente, pensando só em nós mesmos e nas nossas experiências. Nós precisamos lembrar que a única razão pela qual a gente se abastece de Deus, a gente se abastece na presença de Deus, é porque nós precisamos descarregar isso na vida das pessoas depois. Há pessoas que ainda não tiveram os encontros que nós tivemos com Deus. Há pessoas que precisam do resultado dos nossos encontros com Deus. Nós precisamos transbordar isso. Eu sei que a palavra de Deus diz que nenhum de nós será salvo por obras. O livro de Efésios é muito claro e diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é justo dizer que ninguém é salvo pelas obras. Mas o versículo 10, que é o versículo seguinte, logo depois dessa declaração de Efésios 2, o versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para
as boas obras. Então, se é justo dizer que nós não somos salvos pelas obras, também é justo dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Deus está contando conosco. Ele espera que a nossa experiência vivida com Ele seja compartilhada, que não apenas anunciemos o Evangelho, mas que possamos levar o poder de Deus aos necessitados, a gente enferma precisando de cura, a gente oprimida precisando de libertação, a pessoas que precisam receber daquilo que Deus está nos entregando nas experiências, nos momentos profundos de comunhão que nós temos com Ele. E a mensagem da transfiguração, ela me desafia a entender que eu não posso simplesmente me acomodar com aquilo que eu estou experimentando diante de Deus e ser negligente com a minha missão. Em terceiro e último lugar, o que brevemente eu quero dizer, me chama a atenção e me inspira o fato de que Jesus subiu a esse monte, diz as Escrituras, ele subiu para orar. Ele fazia isso com frequência. O que nós vemos na vida de Jesus, quando falamos de oração, é algo impressionante. Eu quero ler alguns textos só do Evangelho de Lucas que nos fazem entender a vida de oração que Jesus tinha. Em Lucas 3, nos versos 21 e a primeira parte do 22, que fala do batismo de Jesus, nós lemos, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. Normalmente falamos do batismo de Jesus, falamos do Espírito Santo vindo em forma de pomba, mas falamos pouco de que isso aconteceu quando ele estava orando. Em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia nos descreve que ao pôr do sol trouxeram a Jesus pessoas com muitos tipos de doença. Ele os curou a todos, libertou os endemoniados, mas a Bíblia diz, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário e as multidões não conseguiam achá-lo. Marcos 1,35 nos relata que o que Jesus fez nessa ocasião foi encontrar um lugar deserto a fim de que ele pudesse orar. Lucas, no capítulo 5, nos versículos 15 e 16, a Bíblia diz, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? No verso 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas 11:1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. E nós ainda podemos estender até o Getsêmani, os momentos finais da vida de Jesus, quando ele estava orando. A pergunta com a resposta óbvia, se Jesus, que era Jesus, tinha a necessidade de manter uma profunda comunhão com o Pai através da oração, a pergunta com a resposta óbvia, insisto nisso, é, e nós? A terceira e última lição que me impacta profundamente é que se Jesus deixou esse exemplo de uma vida de oração, eu e você precisamos viver uma vida de oração. Mais importante do que descobrir qual foi o lugar onde Jesus se transfigurou enquanto orava, é que a gente siga o seu exemplo de orar. E talvez não haja uma transfiguração literal, mas a nossa vida será transformada e manifestará a glória de Deus, não só para os necessitados ao pé do monte que estão nos esperando depois desse encontro com Deus, mas por onde quer que a gente ande e caminhe. Que a glória de Deus seja manifestada. Nos próximos minutos, a gente quer ter uma conversa de aplicação prática daquilo que conversamos. E eu tenho certeza que isso também te edificará e vai te enriquecer espiritualmente. Fique com a gente. Uma certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa e entramos no assunto do jejum. Ele me olha e faz a indagação, cara, me dê um bom motivo para que eu jejue. Eu não vou entrar nos detalhes da resistência ou da relutância dele ao jejum, mas quando ele falou isso, me dê um bom motivo para que eu jejue. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Em outras palavras, está dizendo, se Jesus, que era Jesus, precisou jejuar, a pergunta com a resposta óbvia é, e nós? Né? Então, nós precisamos entender que Jesus ensinava não apenas quando ele falava a respeito de um assunto, mas em tudo aquilo que ele fez. Né? Quando o Senhor Jesus quer que os seus discípulos entendam o que é servir os outros, ele diz, eu vos dei exemplo
para que como eu fiz, vocês façam também na questão de lavar os pés. Em outras palavras, está dizendo, até quando eu dou exemplo, estou ensinando vocês. E não dá para negar essa vida de oração que Jesus teve e que ele cultivou. Né? Orar não poderia ser coisa esporádica, deveria ser parte, né, de uma continuidade, de um padrão de vida, de uma forma como caminhamos. E muitas vezes eu percebo que o problema não é que as pessoas não têm a fome de Deus, é que elas tanto se distraem com muitas tarefas, atividades e correria, como elas também não criam uma rotina. Né? Eu precisei, para fazer minha vida de oração engatar e virar, já na minha adolescência, eu precisei criar rotinas. Rotina de ambiente, rotina de tempo. Então, assim, durante muito tempo, eu trabalhava num banco, eu entrava meio-dia, saía entre 6 e 7 da noite, ia para a escola, mas eu protegi minhas manhãs para o tempo de oração. Então, se eu tinha trabalho da escola, qualquer coisa para fazer, tinha que ser de madrugada, no fim de semana, porque de manhã, das 7 às 11, eu estava trancado naquele quarto. E ter dia e hora me ajudou e muito. Né? Houve uma época onde eu marcava o tempo que eu estava orando, né? Ou simplesmente controlando aquilo que eu tinha disciplina, ou quando eu estava fora. Me lembro de ocasiões assim que não tinha relógio, a facilidade de marcar, e eu colocava, na época era da fita cassete, né? A fita cassete Louvor e Adoração, que a gente gravava aquilo para ter tempo contínuo, e normalmente era de 1 hora. Né? Então era meia hora de um lado, meia hora do outro. Então cada virada de fita a gente sabia que foi meia hora, para não ficar toda hora olhando e controlando. Mas dizer que a cada manhã, todo dia eu acordava com aquela vontade de orar, não seria verdadeiro para todos os dias. Né? Mas a oração ela tem algo interessante, quando você começa a entrar nela. Os primeiros minutos parece que é o que alguns chamam do caminho da morte para a nossa carne. Né? Tem uma hora que não flui, não é tão intenso, não é tão gostoso, mas tem uma hora que algo rompe, né? Que parece que a carne se quebra, que o espírito acende, e aí a oração ela se torna algo muito prazeroso. Mas antes de entrar no nível de prazer, a gente tem que ter a decisão, tem que ter a disciplina. Né? E eu quero encorajar cada pessoa a criar isso. Eu precisei encontrar o meu formato. Houve épocas onde viajando eu gastava todas aquelas horas da viagem orando. Teve momentos onde eu fui mudando um pouco essa rotina, onde já não dá para ficar as 4 horas trancado. Então, como eu posso orar um tempo aqui, outro lá. E épocas na minha vida onde eu não me preocupava com o tempo. Né? Mas eu acredito que para desenvolver isso, nós temos que criar o hábito. Jesus falou sobre entrar no quarto, fechar a porta. Então, tem que ter um ambiente que favoreça. Né? E tem que ter um mínimo de tempo. Porque Jesus pergunta aos discípulos, nem 1 hora pudesse velar comigo? Está dizendo assim, nem 1 horinha vocês conseguem? Eu acho que então o crente tinha que, no mínimo, gastar essa 1 hora, né, do clamor do Senhor. E a gente gasta tanto tempo em outras coisas, né? É tão fácil a gente assistir filmes e fazer coisas que a gente gosta e passa o tempo rápido, né? Mas a gente tem o privilégio, grande oportunidade de estar orando diariamente, né? Tendo um alvo. Isso é tão gostoso, que isso vai realmente alimentando o nosso espírito e fortificando alguma coisa que é eterna, né? Que realmente vai servir mais pra vida, de verdade. E eu gostei do que você falou sobre a disciplina, porque se precisa de disciplina. Eu já escutei muita gente dizendo, se não está com vontade é melhor não orar. E isso não é verdade, isso é mentira. Se você deixa de orar, você deixa de construir o hábito, você deixa de construir aquilo em você, e tem outra coisa que você disse que é importante, quanto mais você faz isso, mais você tem vontade de fazer. E na minha experiência de oração eu tive tantos desses momentos onde parece que você não está com vontade, você está, né, na morte ali da carne. E um dia eu tive uma experiência muito interessante, onde eu estava tendo uma semana tão difícil e eu percebi como eu estava quebrantado e sorrindo em todas aquelas dificuldades. Eu falei, Deus, desde quando eu estou assim? Eu estava pensando, se isso fosse alguns meses atrás, eu tenho certeza que eu não reagiria tão bem. Eu lembro que de um jeito muito humoroso o Espírito Santo me disse, o que você acha que acontece nessas horas do seco, que foi como eu apelidei as horas difíceis de oração. E algo que eu aprendi até no tempo que gastei na Casa Internacional de Oração em Kansas City é para a gente não menosprezar o que acontece quando a gente não está sentindo nada, porque isso é algo bíblico, é uma promessa que oração é algo poderoso. Não só para a gente conseguir, né, de Deus o que a gente espera, mas onde Deus consegue de nós o que Ele espera de nós. Então, nós precisamos perseverar e precisamos ter disciplina. E a disciplina é a formação de um hábito. Outro dia eu estava encorajando as pessoas a lerem mais, a pessoa falou, não, pastor, é que eu não tenho facilidade para ler. Né? Eu não consigo. E eu olhei para ele e falei, não vai conseguir nunca, você não treina. Né? Nenhuma pessoa vai amanhecer um dia bom, coisa nenhuma, que ele não treinou para aquilo. Né? Então,
a rotina, a disciplina, ela nos ajuda a aperfeiçoar. Agora, você andou me falando esses dias, Lissa, depois de ter lido um livro que fala a respeito dos hábitos, de algumas coisas que nos ajudam a formar um hábito e ter disciplina, e me parece que uma delas era mensurar a recompensa, era isso? É verdade, é tão importante que a gente conheça a recompensa daquilo que a gente está indo atrás, realmente perseguindo, né? E a Bíblia fala que se a gente não pedir, a gente não vai receber. E muitas vezes eu escuto várias amigas minhas, muitas vezes até eu falei isso, eu quero viver experiências com Deus, eu quero ver isso acontecendo na minha família, quero viver isso, mas muitas vezes a gente não tem pagado um preço de oração por aquilo. E como a própria palavra de Deus nos fala, a gente não vai receber isso sem pedir, naturalmente. É verdade, e o que nos ajuda a manter a disciplina é saber, uma hora vai romper, uma hora as coisas vão acontecer. Aliás, a maior parte das experiências que eu ficava empolgado lendo no livro de Atos, dizendo eu também quero, acontecer num contexto de oração. Derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estava orando. Quando o paralítico foi curado por Pedro e João na porta do templo, eles iam como de costume para a hora da oração. Isso está em Atos 3. Em Atos 4, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, quando levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Um anjo aparece para Cornélio, ele estava orando. Pedro tem uma visão no telhado, ele estava orando, né? Saulo recebe uma palavra profética através de um outro discípulo chamado Ananias, depois de estar trancado 3 dias num quarto orando. Provavelmente o Ananias também estava orando quando o Senhor apareceu para ele. Há um momento onde o próprio Senhor Jesus aparece ao apóstolo Paulo no templo, ele também estava orando. É impressionante como esse ambiente de oração gera experiência. Quantos aqui já tiveram experiências super legais durante a oração? Coisas sobrenaturais, quem pode levantar a mão? Um dia alguém me disse, pastor, ora por mim para eu ter uma experiência. Eu falei, eu não vou orar para você ter uma experiência. Se você começar a orar, você vai ter experiência. É inevitável, né? Agora, eu orar para você ter experiência é a mesma coisa que eu orar para você não precisar orar. Mas se nós aprendemos a entrar nesse lugar, tudo vai mudar. Então vamos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus. E temos também uma vida de oração, como se espera de cada um de nós. Oração diária, oração contínua, oração, né, em todo o tempo, como diz a palavra, para a glória de Deus e para que as nossas vidas entrem nesse lugar profundo que Deus tem de realização e conquista.